Então aqui, retornando ao livro, né, ao estudo do capítulo 2 do livro do Geshe Sonam Rinchen, sobre as 6 perfeições, né, e aqui o capítulo 2 trata da disciplina ética, harmonia ou shila, né. Disciplina ética é como ele traduziu, muito embora eu prefira a tradução harmonia, que é uma tradução que a gente vê na Voz do Silêncio, né, que essa vida ética é uma vida harmônica com bodhicitta, uma vida harmônica com essa busca pela natureza Buda, por essa busca pela iluminação. Então, isso é uma vida harmônica, né? A gente já falou na reunião passada também do problema da palavra ética, como que hoje em dia ela é muito usada no sentido de moral e não de ética, de fato, né? E para isso eu sempre indico o livro O Mistério da Ética, do professor Alberto Brum, né? Pensando que a ética, no seu sentido original, é ethos anthropos daimon, como diria Heráclito, né? Ethos é a morada, então é a morada do fogo Logos. Então, uma vida ética, de fato, é uma vida em harmonia com o Logos. É uma vida em harmonia com essa natureza iluminada presente em nós, com o que no budismo a gente chama de natureza Buda, né, o Tathagata Garbha. Então, e que também se expressa por meio da bodhicitta intencional, né, aquele primeiro nível de bodhicitta que constitui o voto do Bodhisattva. Então, viver voltado para beneficiar os outros, viver voltado para gerar harmonia nessa interdependência da qual nós fazemos parte. Por isso que eu prefiro a tradução harmonia, mas a tradução disciplina ética também funciona, né? Só cuidado se vocês virem, se depararem com a tradução moralidade, aí já não é uma tradução muito legal, porque moralidade se refere aos costumes de uma época, se refere a uma série de normas que são mais de fora para dentro do que de dentro para fora. E muitas dessas normas, elas são importantes, né? A moral ela é importante para o funcionamento da sociedade. Toda sociedade vai ter os seus códigos morais e alguns códigos podem ser reformados, alterados de acordo com o tempo. Mas é interessante quando a moral está alinhada com a ética, né? E a ética real ela é aquilo que vem de dentro para fora, né? Ethos, a nossa morada, né, quando estamos alinhados com o fluxo da vida, quando estamos alinhados com a mente do despertar, com a natureza Buda, né, com o divino dentro de nós. E assim, nós agiremos de uma forma mais harmônica, buscaremos gerar e promover a harmonia ao nosso redor e não a desarmonia. Lembrando que aí entra o componente da ação, né? Porque Shila vai falar muito dessa questão da ação. As ações a serem abandonadas e as ações a serem adotadas. Karma é ação. A palavra sânscrita para ação é a palavra karma. E karma é descrita, muitas vezes, como a lei da harmonia, né? O karma não positivo, o karma negativo, né? O karma destrutivo, danoso, as ações danosas, são ações que causam desarmonia. Isso vai se refletir em uma série de consequências devido a essa desarmonia que surge. Já as ações virtuosas, né, as ações que promovem a virtude, que promovem o bem-estar, não só o nosso, mas o bem-estar alheio também, né, que vão além somente de uma perspectiva egoísta, ele vai promover a harmonia. Então, por isso que Shila tem muito a ver com o nosso cuidado em relação às nossas ações, sejam as ações de mente, né, os nossos pensamentos, porque é na mente que tudo começa, sejam as ações de fala, né, do pensamento vem a fala, vem o verbal. Então, cuidado com as nossas ações verbais e sejam as nossas ações de corpo também, né? Lembrando também que o que se chama aqui ação de corpo seriam todas aquelas ações que já não são verbais, mas o que a gente faz no mundo em relação às outras pessoas, né? Como a gente trabalha, hã, como a gente se alimenta, de onde provém o nosso alimento, se o nosso trabalho é um reto meio de vida ou não é, né? Como realmente a gente age no mundo, se movimenta pelo mundo e como isso afeta as outras pessoas, né? Essas são as ações de corpo, que aí vai incluir também como a gente evita ou não causar danos físicos aos outros, né? Com o nosso próprio corpo, inclusive. Então, o primeiro passo para que nós consigamos cultivar
a harmonia, o primeiro passo é reconhecermos e admitirmos os pensamentos e ações faltosos como tais. Então, reconhecer aquilo que causa dano como tal, né? Que parece uma coisa muito simples, mas grande parte das pessoas talvez não reconheça. Ou muitas vezes ao longo da nossa vida, né? A gente incorra em determinadas ações que não são muito proveitosas, né? Não vão agregar muita coisa positiva para nós e para os outros, mas a gente vem com uma série de justificativas mentais, né? Jogos mentais para justificar aquilo. Então, a gente tem sempre que ter essa autoobservação, né? Fazer essa autoanálise. Os mestres Kadampa vigiavam todos os seus pensamentos e ações, pondo de lado uma pedra branca ou preta ao ocorrerem. Então, os mestres Kadampa, quando eles tinham pensamentos ou faziam alguma ação, né, de corpo ou de fala, pensamento aqui é ação de mente, que eles considerassem negativa, eles colocavam de lado uma pedra preta. Quando era uma ação positiva, eles colocavam uma pedra branca, né? E assim fazia o cálculo final para o dia, né? Era uma forma de avaliar o próprio dia. E aí, como será que foi essa conta no meu dia, né? Será que foi um dia mais perturbado ou será que foi um dia mais harmônico, talvez, um dia mais sereno, né? Um dia mais tranquilo? Então, fazer esse cálculo, que é claro que para a gente é um pouco difícil tentar colocar isso dessa forma, né, na nossa vida, tentar praticar isso dessa forma, buscando pedras, etc. Mas muitas pessoas mantêm um diário. Aí, por meio do diário, fazer esse tipo de análise, realmente, né? Colocar no diário. Hoje eu fiz tal coisa e talvez não tenha sido muito bom, né? Hoje eu cultivei tais pensamentos, tais emoções e talvez elas não estejam me fazendo muito bem, e daí por diante. E o contrário também, né? Pensar também no que eu fiz de bom, né? Os pensamentos elevados, se eu conseguir meditar, se eu conseguir fazer algo de útil para outras pessoas, para outros seres, né? Se eu conseguir ter bons insights ao longo do meu dia a dia. E aqui não está dizendo para a pessoa ser fanática, né? Para ela parar de fazer tudo exceto só ficar meditando, estudando o Dharma, porque nós não somos monges aqui, né? E eu conheço monges e nem monges ficam 100% do tempo fazendo isso. Até porque a gente também tem que aprender a colocar o Dharma na prática no dia a dia, né? Na fila do banco, no trabalho, ouvindo música, vendo um filme e ver como que todas essas oportunidades são oportunidades para que a gente tire lições delas, né? Vendo todas as pessoas ao nosso redor como instrutores, realmente. Mas a ideia de manter um diário é uma boa ideia, né? E é comum a gente ver muitos personagens ao longo da história que se dedicam à espiritualidade de alguma forma e que mantinham os seus diários, né? O Geoffrey Hodgson, por exemplo, o Jung, né? Que tem lá o livro vermelho, o livro negro também. Então, isso é algo muito importante para a prática espiritual, né? Para manter um diálogo consigo próprio, para poder exercitar a autoanálise, né? Ver em que estado que a nossa mente está. Né? Falar sobre os nossos sonhos no diário também, né? O que que eles podem significar. Né? A questão do sonho ela é muito importante no budismo. E purifique todas as faltas diariamente antes de dormir. Então, essa purificação que eles falam aqui seria muito naquele sentido que a gente já viu em outros textos, né? Da chamada confissão, de fazer a confissão das faltas, né? Admitir as faltas. Como a gente já viu aqui no começo, algo que as pessoas não estão dispostas a fazer. Essa confissão é nesse sentido, não é naquele sentido de igreja, né? De que eu vou confessar e aí vão me mandar ajoelhar no milho e vai ficar tudo bem a partir daí. Não, mas é no sentido de ser sincero, né? Ser honesto consigo próprio, ter uma sinceridade radical consigo próprio. E a partir daí, se comprometer a talvez não repetir, né? O que der para não repetir. O que você achar que consegue, talvez amanhã, né? Amanhã é outro dia, talvez melhorar amanhã. E claro, pode fazer alguma prática curta, né? Dependendo do horário. Faz uma tomada de refúgio, toma refúgio nas três joias, né? Visualiza o Buda, toma refúgio em Buda, no Dharma, na sangue espiritual. Se visualiza cercado por um campo de uma luz sutil, e aí vai dormir, né? Até para tentar tirar
pensamentos, emoções perturbadas na hora de dormir, porque isso atrapalha o nosso sono também, né? Pode fazer com que a gente tenha sonhos não muito não muito auspiciosos também. Se você vigiar cuidadosamente suas atividades físicas, verbais e mentais, gradualmente aprenderá a distinguir entre as saudáveis e as não saudáveis. Então, para que a gente desenvolva essa nossa harmonia no nosso dia a dia, né, porque essa harmonia ela é relacional, né? Shila é uma paramita relacional. É como que a gente age em relação ao mundo. Mesmo um ermitão na montanha lá, ele vai ter que pensar como que ele vai agir em relação àquele ambiente em que, em que ele está, né? Então, essa vigilância, essa plena atenção, né, que aí já entra outra perfeição, a outra paramita, dhyana, ela é essencial, porque, de novo, tudo começa na mente, né? O mundo, o cosmos não surgiu da mente, mas as nossas ações que vão afetar os outros e vão afetar a nós mesmos, elas começam na nossa mente, né? Pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, por aquilo que até a gente nem controla muito, né? Porque essas tendências mentais em nós, elas são inconscientes, né? São coisas que vêm sendo armazenadas já há muitas e muitas vidas, né? E ao longo dessa vida também. E aí que às vezes, né, determinadas situações vão servir de gatilho para que aquilo venha à tona e a gente se dirija para um caminho ou se dirija para outro caminho. Então, ter esse tipo de vigilância e assim aprender a distinguir entre o que é salutar e o que não é salutar. A Ana até comentou aqui nesse sentido, né? Que também justamente nesse ponto que o livro fala, vigiar cuidadosamente as suas ações físicas e verbais. Cultivamos assim a atenção plena, né? Que a atenção plena é uma forma de vigiar as ações da mente, né? O karma mental. O cultivo de tal atenção plena, né, de dhyana, é essencial para a estabilização meditativa, para a shamatha, né? Se a gente não tiver essa atenção plena, a nossa mente ela não consegue se estabilizar num objeto de meditação, que pode inclusive ser uma paramita, né? Hoje eu posso me sentar aqui depois da reunião às 8:30 da noite, se ela acabar às 8:30 da noite, posso me sentar e posso me focar na palavra Shila, né? Pensando e refletindo sobre tudo que a gente viu aqui, eu sento, eu vou respirando, inspirando suavemente e vou colocando em mente a palavra Shila e deixando a minha mente se colorir por essa palavra. Isso é uma forma de meditação, é uma forma de buscar uma estabilização mental nessa virtude, né? E até que ponto isso vai reforçando essa virtude na nossa mente, né? Até que vai ficando cada vez mais natural que a gente a pratique, ou que a gente lembre dela em momentos que estamos prestes a fazer algo desarmônico, né, algo danoso. Então, em suas sessões de meditação, lembre-se de suas atividades negativas e purifique-as, né, durante as sessões da meditação. De novo, isso entra naquelas práticas preliminares, né, quando se inicia a sessão de meditação, de você admitir ou confessar, como a gente geralmente vê traduzido, né, talvez admitir seja até uma palavra melhor, admitir as ações negativas e então buscar purificá-las. Purificá-las estimulando o oposto delas, né, que são as ações positivas. Não há necessidade de se apegar à culpa e sentir-se pesado com ela. E esse é um ponto importante aqui também, né? Até porque a culpa ela faz parte de um jogo do eu, né? O eu se sente culpado e aí ele sente que foi perdoado e aí depois ele incorre novamente nessa ação, porque tem muito a ver com o medo também, né? Com o klesha, a perturbação do medo. E, e aí entra na questão também da auto-admoestação, né? Da autopiedade, o que também é uma forma de perturbação mental, né? A pessoa fica lá com remorso e, e fica, né, pedindo perdão toda hora. Ou melhor, ao invés de fazer isso, né? Claro que a gente tem que pedir desculpas para os outros às vezes, mas ficar pedindo perdão de uma força superior, etc., ao invés de fazer isso, o melhor é simplesmente se comprometer a tentar
não repetir o mesmo erro, né? Se você aprendeu que talvez não valha a pena repetir uma determinada ação, né, um determinado padrão de comportamento, então buscar realmente uma outra forma de agir. As faltas, erros e emoções perturbadoras não são partes integrantes da sua natureza, mas manchas temporárias que podem ser removidas. A palavra klesha, que geralmente a gente traduz por aflição, perturbação, às vezes emoção perturbadora, embora é complicado traduzir só como emoção, porque é mais do que uma emoção, né? É uma forma de perceber a realidade. Quando a gente considera a ignorância como klesha raiz, né, a avidya é mais do que uma emoção, muito mais do que isso. Mas é um é uma cognição, né? É uma forma de perceber o mundo, de uma forma distorcida de perceber o mundo. Mas a questão é que a palavra klesha, ela pode ser traduzida como mácula, como mancha também, né? Então, lembrar que esses kleshas, eles não são, nós não somos esses kleshas, né? Eles são manchas, máculas temporárias, né? Eles não são partes integrantes da nossa natureza, né? A natureza quintessencial que a gente vê às vezes descrita nos textos, porque essa natureza quintessencial, ela é pura luz. Essa natureza Buda, ela não se aflige com essas manchas temporárias. Ou alaya, né? Como outros textos budistas vão falar, Alaya não se aflige por essas manchas temporárias, ela é pura desde o início. E a questão então é remover essas manchas para que então a gente consiga de fato permitir que essa natureza resplandeça dentro de nós, para que a gente consiga perceber e ver essa natureza. E que ela não é temporária, né? Ela é o que há de fato de eterno, enquanto esses kleshas, eles são temporários porque podem ser removidos. Na prática de Shila, tentamos evitar as ações falhas, mas quando elas ocorrem, tomamos medidas para purificá-las. Então, né, se a gente incorreu em ações destrutivas ou em algum tipo de falta em relação aos nossos compromissos, então que a gente tente tomar medidas para purificá-las e, de novo, a gente purifica tentando não repeti-las e praticando o oposto delas, né? Isso é o antídoto, praticando a virtude que vai eliminar aquela emoção destrutiva, né, aquela perturbação, aquela visão errônea, mas também tentando entender, né, de onde que ela vem. Isso é muito importante também. Os antídotos mais fortes são bodhicitta e a sabedoria acerca da realidade. Então, esses são os antídotos supremos, né, porque são os antídotos que levam para a libertação do samsara. Bodhicitta, o altruísmo, e prajna, né, a sabedoria que compreende shunya, que compreende o vazio. Por meio do esvaziamento de si, entendendo o vazio de todas as coisas, que tudo é vazio de separatividade, tudo é vazio de existência separada, então percebemos a interdependência e se torna natural agir de forma altruísta, agir numa harmonia total com esse todo, né? Aí realmente a Shila ela se torna perfeita, né? A harmonia se torna perfeita, não há mais risco de se desarmonizar, né? Assim, dizem, é o estado mental de um bodhisattva avançado, um bodhisattva que se libertou do samsara, né? Assim é o seu estado mental. Ele já não faz nada apenas com buscando, né, ou com vistas a beneficiar o seu próprio eu. Mas as suas ações são ações que são naturalmente guiadas por um senso de altruísmo, porque o vazio está arraigado em si, né? Ele sabe que ele é vazio de existência inerente e que esse eu é só algo superficial, é só um veículo para essa forma de existência na qual nós estamos aqui, essa forma de manifestação na qual nós estamos aqui. Mas não é a natureza última dos fenômenos, não é a sua
natureza última, mas é um instrumento que pode ser colocado a serviço para promover a harmonia de toda essa interdependência, né? A harmonia de todos os seres, o bem-estar de todos os seres. Visto que Bodhicitta e Prajna removem todas as obstruções à iluminação, né, o altruísmo e a sabedoria removem todas as obstruções à iluminação, ela certamente tem o poder de purificar as ações negativas, né? Uma vez que a pessoa se aprofunda nisso, porque é gradual. Primeiro você vai ter uma bodhicitta que é de inspiração, uma bodhicitta que é intencional, né? Você tem a intenção de chegar nesse estado, mas você ainda não chegou nesse estado. Você chega por meio do cultivo das virtudes, né? Tentando praticar cada uma dessas 6 perfeições e outras virtudes também, que a gente vê nos textos. E a sabedoria também, né? A gente não vai alcançar essa sabedoria que compreende a interdependência, o vazio, no estalar de dedos, mas também vai aos poucos, por meio da reflexão, por meio do ouvir o Dharma, do refletir sobre o Dharma, de pensar sobre, de raciocinar, mas ao mesmo tempo também de buscar a intuição, né, de abrir a mente para a intuição, de estabilizar a mente, e então de se aprofundar na meditação analítica, né, para cada vez mais estimular que a intuição, que a Prajna é uma sabedoria intuitiva, para que essa sabedoria intuitiva venha a nós, né, para que ela desperte em nós. Mas primeiro é necessário exercitar o discernimento, que é uma outra dimensão de Prajna também, né? Separar o joio do trigo, saber o que deve ser abandonado e o que deve ser adotado, inclusive em termos de visões, né? Visões acerca da própria realidade. Quais são as visões que vão levar a pessoa para a libertação do samsara? E quais são as visões que podem, na verdade, reforçar o aprisionamento ao samsara? Então, esse discernimento, ele é essencial. E Prajna inclui esse discernimento também, né? Um reto pensamento, aliado a uma reta compreensão, que vai guiar depois uma reta fala, uma reta ação, um reto meio de vida, e daí por diante, né? No restante aí do caminho óctuplo. Então, é muito importante que se busque cultivar a ambos, né? E ambos são cultivados por meio de tudo isso que a gente já viu aqui, por meio da busca de uma rotina, de uma disciplina de vida, um modo de vida mais contemplativo, mais sereno, com muito estudo, com muita reflexão, com muita meditação, né? E com muito exercício mesmo mental nesse sentido, né? Bastante análise, bastante estudo desses ensinamentos. E ao mesmo tempo cultivando a compaixão, cultivando o principal, que é bodhicitta, né? O principal que é o voto do Bodhisattva, que é beneficiar aos outros seres, né? Buscar se qualificar para poder beneficiar os outros seres. As 4 contramedidas importantes, né, são o poder da confiança, o poder do comportamento opositor, o poder do arrependimento e o poder da promessa. Então, a pessoa ter confiança no Dharma, ter convicção, né, e confiança em si mesma também, nesse sentido, né, de que ela é capaz de percorrer o caminho, de que isso é possível. O poder do comportamento opositor, no sentido de que você estimula a virtude para deixar os vícios de lado, né? Então, aquele exemplo clássico, se eu sou uma pessoa muito impaciente, né, que me irrito com facilidade, eu tenho que cultivar a paciência, né? Eu tenho que exercitar a paciência para que eu não fique tão, para que eu não fique sendo um alvo tão fácil assim da raiva, né? Não fique sendo toda hora cometido por raiva, por irritação, etc. O poder do arrependimento, né? Mas tem que ser aquele arrependimento sincero, como eu falei, não é aquela culpa do Deus me livre quem me dera, né? Que estou me sentindo culpado, mas se tiver uma oportunidade, vou fazer de novo. E aí depois eu tenho culpa, aí depois eu faço de novo. Não, aí nem vale a pena ficar fingindo, né? Porque isso é hipocrisia. Mas tem que ser aquele arrependimento que você se compromete a não repetir aquilo, a tentar não repetir uma determinada ação, né, um determinado curso de ações que são deletérios.
para você ou para outros. Isso inclui também o poder da promessa, né, o compromisso da pessoa com o caminho, o compromisso que ela faz consigo própria. Contemplar que o realizador da ação negativa, a própria ação e o objeto em relação ao qual ela foi realizada, são todos interdependentes e vazios de existência inerente é a conduta opositora mais eficiente de todas. Então, de novo, voltando para a questão da sabedoria prajna, né, da sabedoria que compreende o vazio. Contemplar, então, que há uma interdependência entre quem realiza a ação, o objeto da ação e a própria ação, né? Que aqui são elos de causalidade que se formaram. Entendendo esses elos de causalidade, entendendo os 12 nidanas, né, todo aquele processo que faz com que a gente fique preso ao samsara, que começa lá com a ignorância, e aí da ignorância vem os samskaras, né, vem as tendências que já são moldadas, né, eles são como moldes a partir dessa visão errônea da ignorância da separatividade, e aí dos samskaras a coisa vai indo adiante, né, aí surge uma consciência sujeito-objeto, uma consciência separativa, né, que só consegue analisar as coisas desse ponto de vista da separatividade, não consegue perceber a interdependência. E aí a forma como a gente vai usar os nossos sentidos também, né? Os nossos 6 sentidos, o pensamento mais os 5 sentidos usuais, isso também vai ser guiado, né, por essa ignorância e por essa mente sujeito versus objeto, né? Essa mente que apenas vê a dualidade, mas sob a ótica de um eu que quer ter coisas para si, né, que quer catalogar o que é meu e que ao mesmo tempo teme tudo aquilo que ameaça esse senso de eu, porque ele vê em si uma concretude irreal, uma concretude que não existe de fato. Então, percebendo o vazio, né, meditar sobre o vazio é uma ótima medida que funciona, né, uma ótima contramedida, um ótimo antídoto para que a pessoa consiga, então, se desapegar cada vez mais dos pensamentos, das emoções das tendências, né, que eles impulsionam para realizar ações não virtuosas. Para que assim cada vez mais ela consiga viver um outro modo de vida, né, um modo de vida que entende essa interdependência e que vai ter um devido cuidado em relação às ações. Já que somos todos interdependentes, tudo que eu fizer vai me afetar também, mesmo que eu ache que vai afetar somente o outro, né? A gente vê isso muito hoje em dia com as questões do planeta, né? Muito, o planeta sendo destruído, etc. E muita gente, como grande parte das pessoas, não acredita em renascimento ou reencarnação, muita gente fala, eu não tô nem aí, porque, né, eu não vou estar aqui mesmo, então, mas a gente vai estar aqui. Porque isso também faz parte desse jogo da interdependência, né? Nós renasceremos aqui, né? O karma vai nos impulsionar e a gente vai ter que lidar, então, com um planeta em frangalhos. Lá pro próximo século, quem sabe, né? Ou antes, se bobear. E vai ter que. Vamos ver como vai ser a vida a partir de então. Mas, de qualquer forma, né? Se as pessoas não tomarem ações imediatas, né? Se realmente não houver uma pressão para que os governos e as empresas que poluem o planeta, as corporações, parem com isso, né? E o agro pare com toda essa destruição. Mas, de qualquer forma, a gente percebendo esse vazio de todas as coisas e essa interdependência, a ideia, né, é que assim a gente consiga pesar melhor as nossas ações e consiga ter mais ciência acerca da consequência que ocorrerá a partir dessas ações. E lembrando que meditar sobre o vazio é o antídoto supremo porque é aquilo que vai nos curar da ignorância, é aquilo que vai nos curar de avidya, é aquilo então que vai realmente nos libertar do samsara, né? Que vai fazer com que a gente supere esse senso de um eu separado. E lembrando que a ignorância é a fonte, né? A vidya é o klesha raiz, é a mãe ou pai de todos os kleshas, né? A fonte de todos os kleshas.
A aplicação diligente desses 4 antídotos é essencial, pois com frequência realizamos ações negativas pela simples força do hábito, né? Nós estamos habituados a elas, porque são vidas e vidas. Repetindo essas ações, a gente vai seguindo uma inércia, né? Uma inércia cognitiva, digamos assim. A raiva é fácil de reconhecer como negativa. O desejo e o apego, nem tanto. É necessário meditar sobre a fealdade dos objetos de apego, né? Não ver as coisas como horrendas, não é nesse sentido, mas ver que essas coisas belas que nos atraem, elas têm defeitos, né? Não há uma perfeição ali. E elas não têm uma qualidade inerente que vá nos causar uma felicidade duradoura, porque elas são vazias, né? E essa beleza é algo atribuído de fora, né? Não é necessariamente algo delas, mas é algo que foi atribuído de fora, né? Pelas convenções, por nós, né? É uma designação verbal. Então, a gente não se iludir, né? E sabendo que esses objetos, eles também vão perecer, né? Tudo que é feio, tudo que é bonito um dia vai deixar de ser bonito, porque as coisas se decompõem a todo momento, né? Elas morrem, desaparecem, depois renascem numa outra forma, tudo bem. Mas então é entender a impermanência, entender que essas coisas vão passar e que mesmo que a gente as consiga, elas não vão nos trazer uma felicidade duradoura. Se desejamos ajudar os outros, temos de nos tornar sensíveis às suas personalidades e perceptivos com relação a emoções perturbadoras. Então, se a gente se presta, né, ao papel de tentar ajudar outras pessoas de alguma forma, a gente tem que ser sensível no sentido de observar aquela personalidade, né, e tentar ser empático. E até tentar saber qual é a melhor forma ou não de ajudar aquela pessoa. E o quão longe podemos ir também, né? Porque às vezes, querendo ajudar demais alguém, a gente pode acabar atrapalhando. Isso vale para os ensinamentos também, né? Às vezes dar ensinamentos inadequados, ou às vezes vai na onda de pessoas que aparecem muito empolgadas e tal, mas aquilo é só um fogo temporário, aquilo na verdade é mais uma perturbação da pessoa do que um interesse real do Dharma, né? É mais um desequilíbrio emocional que está fazendo com que ela ache que encontrou a solução da sua vida, mas aí quando ela vê que o caminho não é tão simples assim, que as coisas são complexas e que, né, tem que estudar bastante, ouvir bastante e tudo mais, ela acaba se decepcionando, né? Aí surge a raiva, surge a frustração. Então, é necessário discernimento, né, quando a gente vai tentar ajudar os outros, como já vimos também no capítulo sobre Dana, a generosidade. Mas tentarmos ter uma sensibilidade em relação às personalidades das pessoas, né, uma certa empatia e perceptivos, né, uma perceptividade com relação a emoções perturbadoras, tanto nossas quanto alheias, para que a gente não se afete por essas emoções perturbadoras alheias e, ao mesmo tempo, também para que a gente não jogue as nossas perturbações em cima dos outros. Sob a superfície, a maioria das pessoas é infeliz. Podemos tentar ajudar com a melhor das intenções, mas se parecermos excessivamente competentes e bem-sucedidos ao conduzir a nossa própria vida, a nossa presença poderá deprimir a outra pessoa ainda mais. Se admitirmos não saber todas as respostas, a comunicação se torna mais honesta e provavelmente mais produtiva, né? Aqui está falando da importância de uma postura humilde, mas que a gente tem que tomar cuidado, né, para não cair numa falsa humildade. Se a gente sabe mais que uma pessoa de um determinado assunto, né, nós temos que admitir isso. Um aluno de pré-escola não vai poder querer ensinar um professor que está lá, né? Então, bom, pré-escola dificilmente uma criança vai querer ensinar, né? Mas sei lá, um aluno de ensino médio, né? Ele não vai poder querer se achar que sabe mais de matemática do que aquele professor que já é formado, etc., que já percorreu um longo caminho para dominar aquele assunto, né? Mas mesmo assim, ele não sabe tudo de matemática, né? Assim como também uma pessoa, a não ser que essa pessoa já tenha se tornado um Buda, ela também não vai saber tudo sobre o Dharma. Então, ter essa postura saudável, e essa é uma postura saudável importante para todo mundo que busca sabedoria.
Porque se a gente acha que já tem todas as respostas, se a gente acha que já sabe tudo, a nossa mente então ela se fechou. A nossa mente não tem mais abertura para o novo, né? E a gente fica parado no caminho, a gente fica estagnado. Então, além da arrogância que surge aí, né? O klesha da arrogância, do eu que acha que sabe tudo. Mas então é importante saber que não sabemos de tudo, né? O clássico só sei que nada sei, do Sócrates, ele tem é algo que combina com uma atitude budista também. Então não prometer todas as respostas para alguém, porque nós não teremos, até porque cada um tá na sua própria vida, né? Cada um tá seguindo o seu próprio caminho, né? Lidando com o seu próprio karma, né? E às vezes coisas que a gente pode achar que vão ajudar aquela pessoa não vão ajudar, não vão servir para nada. E outras coisas que talvez a gente nem achasse que fossem ajudar, podem ajudá-la. Então é tudo muito complexo e cada caso depende de um caso, né? E o budismo é bem pragmático nesse sentido, né? Cada situação demanda uma resposta, demanda uma determinada atitude. E por isso que é importante que a nossa mente, que a gente exercite bastante o discernimento e a nossa mente esteja cada vez mais afiada, para a gente saber como lidar com as diferentes situações, como elas se apresentam, né? Ou como o karma nos apresenta. Mas o fato é tentar então ter essa postura, né? Humildade aqui nesse bom sentido, não aquela humildade falsa, né? De ficar falando de forma excessivamente dócil, se não é uma coisa natural da personalidade daquela pessoa, né? E somente para ganhar favores, né? Somente para ter uma boa imagem ou algo nesse sentido. A importância de respeitarmos os outros, de não sermos hostis, irados ou insatisfeitos com eles, é assinalada com frequência, né? Novamente, evitar estimular a perturbação alheia, né? Evitar jogar as nossas perturbações nos outros, o que não significa que haverá contrapartida, os outros vão continuar jogando as suas perturbações em nós, né? E esse é o grande desafio no caminho. Será que a disciplina ética, ou a harmonia, ou Shila, com relação aos outros, fluiria mais naturalmente se parássemos de sentir desagrado, raiva, insatisfação e falta de respeito por nós mesmos, né? Até que ponto as perturbações que a gente projeta nos outros, na verdade, são insatisfações, perturbações que temos em relação a nós mesmos, né? Porque o eu, ele tem essa característica, né? O eu, ele não gosta de si próprio porque ele nunca está satisfeito, né? Ele tem essa voracidade por experiências, por buscar esse senso de satisfação, de permanência, que ele nunca encontra. Então, sentimentos de autodesprezo, raiva e falta de respeito dirigidos a nós mesmos, apesar das aparências, na verdade brotam do nosso apego ao eu e do apego à nossa própria felicidade mundana, né? A nossa própria felicidade pessoal. E a gente se ofende porque a gente fica com medo de perder alguma coisa, né? Ou a gente sente que pode haver uma agressão vindo ali. Muitas vezes há sim uma agressão, né? Há uma intenção de agredir, de ferir. Mas se o nosso apego ao eu, se a gente tem uma ciência do vazio maior, né? Se a gente já está trabalhando melhor a sabedoria e a estabilização mental, a plena atenção, cultivando a harmonia, a gente fica mais resistente a esses ataques que vêm de fora, porque esses ataques sempre virão, né? Enquanto estivermos aqui no mundo, as provocações sempre virão, né? Pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, e ainda assim ela terá inimigos, porque é da natureza do samsara, né? É o próprio karma que faz isso, o próprio karma da pessoa, né? E é da natureza do samsara, né? A discórdia, a perturbação, né? O samsara é isso, é perturbação. Então, se a gente cultivar uma harmonia, cultivar uma estabilização mental e se focar na ideia de que o eu é vazio, de existência inerente, meditar sobre o vazio, a gente acaba ficando menos suscetível, né, a se deixar perturbar por ataques alheios, né? É claro que é difícil e é sempre um teste. E talvez a gente não vai ficar imune a todo tipo de ataque, né? Cada um vai ter o seu limite. Mas digamos assim, conforme a gente vai praticando mais, a gente vai ficando imune à maioria das coisas.
né? Aquela irritação do trânsito, a pessoa que faz barraco na fila, aquelas coisas mais bobas, digamos assim, né? As pessoas histéricas na internet, né, em rede social, etc. Isso vai ficando mais fácil de controlar, de relevar, de ignorar, simplesmente, né? Porque tudo isso é perda de tempo. Do ponto de vista budista, é perda de tempo, não tem significado algum, né? É desperdício de energia vital, inclusive, desperdício de vida. Então, a gente consegue focar mais no essencial, né? Focar mais na prática espiritual e numa vida que esteja alinhada com essa prática, sem se afetar tanto com as loucuras alheias. Mas é claro que, por estarmos no samsara ainda, sempre vai haver algum tipo de limite, né? Pode haver alguma pessoa na vida ou alguma situação que vá nos provocar. Mas a questão é que, mesmo se a gente ceder às provocações, ainda assim tentar melhorar, né? Tentar aprender com isso e tentar melhorar de alguma forma. Sempre buscando se focar e entender, né, que o eu é vazio de existência inerente, né? E que já que esse eu não tem existência inerente, não tem nem por que ele ter medo, né? De que adianta algo que é uma ilusão ter medo e algo que é imaterial, né? A mente se identifica com esse senso de eu, mas a mente ela é indestrutível. Então nem tem por que ela ter medo de alguma coisa. Tem um capítulo interessante no Guia do Estilo do Bodhisattva, do Shantideva, né, que ele vai falar dessas questões muito nesse sentido. Depois a gente pode revisitar esse capítulo. Corremos atrás da felicidade, esperando encontrá-la por meio de alguém ou algo. Somos ignorantes sobre a melhor forma e mais sábia maneira de apreciarmos a nós mesmos. Nosso apego a uma ideia distorcida do eu e a felicidade que desejamos para ele enche-nos de expectativas com relação ao que queremos ser e possuir, né? A gente projeta uma série de expectativas. Quando falhamos em suprir essas expectativas, sentimos insatisfação e uma profunda sensação de fracasso. Corresponder às expectativas requer muitas circunstâncias conducentes e um tremendo esforço que achamos difícil de fazer. Isso vale para todas as épocas, para qualquer cultura, qualquer sistema econômico e político, porque é assim que o eu funciona. É assim que o eu funciona sob o poder de avidya, né? Sempre buscando corresponder a algum tipo de expectativa, né? Expectativas internas, expectativas externas também, que acabam sendo internalizadas também, claro, né? Mas então isso gera frustração, isso reforça a perturbação em nós, né? A perturbação que já está em nós. Isso faz com que a gente jogue essa perturbação para cima dos outros, né? Porque vem o ódio, vem a raiva, vem a inveja e tudo mais. Isso leva à frustração, à raiva, as quais voltamos contra nós mesmos, né? E de nós mesmos isso se volta contra os outros. Cultivar um senso de satisfação e ter poucos desejos é o segredo para a paz e a felicidade, né? A gente ouve muito aquele clichê na nossa cultura de que uma pessoa bem resolvida, ela não vai ficar arranjando problema com os outros. O que seria uma pessoa bem resolvida do ponto de vista budista, né? É uma pessoa que justamente tem um bom senso de contentamento, que não se joga totalmente aos seus desejos mundanos, né? Que controla, refreia esses desejos e que busca uma vida serena, busca uma serenidade mental. Essa seria uma pessoa bem-sucedida, digamos assim, uma pessoa que busca cultivar as virtudes e não se entregar a esses vícios aqui, como a raiva, né, o ódio, a inveja e tudo mais. Shila, harmonia, refere-se principalmente ao nosso comportamento físico e verbal, e nosso estado mental influencia tudo o que fazemos, então, novamente, reforçando isso, né? A forma como a gente age no mundo, verbalmente ou com o nosso corpo, vai ser influenciada pelos nossos estados mentais, né? Por como estamos pensando e o que estamos sentindo, né? Os nossos fatores mentais.
Em carta a um amigo, Nagarjuna diz ao rei: o conquistador disse que a atenção é a fonte do néctar, a desatenção, a fonte da morte. Por isso, para aumentar a conduta virtuosa, sempre se interesse pelo cultivo do cuidado, da cautela ou da atenção, né? Tava cuidado na tradução, só que a palavra atenção aqui, ela ficaria melhor, né? É uma cautela que é no sentido de buscar uma devida contínua lembrança, uma devida plena atenção, para que a nossa mente não fique sendo um joguete das próprias perturbações que estão nela, né? Para que ela não seja vítima dela própria, para que nós não sejamos vítimas de nós mesmos. É necessário proteger a mente da tirania das perturbações, da tirania dos kleshas. Que para quem aqui acompanha os estudos com a Alaya, lá no Viveka, né, os estudos de gnosticismo, lembra da tirania dos arcontes. Então, proteger a mente da tirania dos kleshas por meio da vigilância, da contínua lembrança, né, estar vigilante em relação aos estados mentais, ter uma contínua lembrança dos ensinamentos, das virtudes, dos compromissos, e uma contínua lembrança e uma plena atenção, né? Isso é uma mente plenamente atenta, que é uma mente vigilante com contínua lembrança, então que ela está ciente dos seus estados mentais e ao mesmo tempo ela não perde o foco daquilo que é realmente importante, que é o Dharma. E das coisas importantes, né, que tem que ser feitas na vida de uma forma reta, né, de uma forma ética, digamos assim. A atenção plena, que não se deixa levar pelas perturbações, é a chave da imortalidade. Porque sem a atenção plena, sem dhyana, ninguém se liberta do samsara, ninguém consegue cultivar as outras paramitas. Não vai avançar muito, né? Porque essa atenção vai embora, você cai na desatenção e você se joga então aos vícios, você se joga às perturbações, ao karma danoso. E isso é morte, né? Morte no sentido de samsara, que a pessoa morre, renasce e fica sempre nesse jogo compulsório e compulsivo. Enquanto com dhyana, com essa plena atenção, a pessoa estabelece uma base para que ela consiga desenvolver a sabedoria, né, junto com as outras virtudes, claro, e se liberte do samsara. E essa é a verdadeira imortalidade, digamos assim, né? Não estar mais à mercê do Senhor da Morte. O Bodhisattva ele vai renascer, mas ele vai renascer por livre e espontânea vontade. O cultivo da vigilância e da contínua lembrança leva-nos à verdadeira harmonia, a raiz de toda a felicidade. Então, cultivar a vigilância, cultivar a contínua lembrança, para que as nossas ações sejam harmônicas. E isso vai causar contentamento, vai causar alegria, vai causar felicidade em nós. E claro, né, pode causar uma felicidade ainda mais suprema, que é a libertação do samsara. Tendo assentado um alicerce de coibição da não-virtude, comece a acumular as virtudes e busque a estabilização e a sabedoria. Então, né, tendo assentado esse alicerce, essa coibição da não-virtude, porque Shila, como já vimos, né, a harmonia, ela também inclui o renunciar às ações não virtuosas, comece a acumular as virtudes. Porque não existe vácuo. Não tem como a pessoa simplesmente parar de fazer ações não virtuosas e ficar sem fazer nada. Não é assim que as coisas funcionam. Ela tem que praticar a virtude, né? A virtude é o que substitui a não virtude, né? A virtude é o que substitui o vício. Mas esse espaço mental, digamos assim, ele tem que ser preenchido, né? Ele não é um vácuo. Ele é vazio, mas o vazio não é um vácuo. Isso é importante, né? O vazio é interdependência, não é um nada. Então, tendo assentado um alicerce de coibição da não-virtude, comece a acumular as virtudes e busque a estabilização, busque estabilizar a mente, né? A meditação de shamatha, e busque desenvolver a sabedoria, prajna, por meio da meditação analítica, vipassana. Então, shamatha e vipassana, shamatha relacionada à paramita dhyana, da plena atenção, e vipassana relacionada à paramita prajna, sabedoria intuitiva, que compreende o vazio, que precisa da meditação analítica
para ser estimulada, né, para ser aprofundada, digamos assim. Mas que, para que isso seja possível, a mente tem que estar estável, né, tem que estar com uma atenção estabilizada, uma atenção plena no objeto virtuoso de meditação, né. Como eu falei, a gente pode meditar sobre Shila, pode ser o nosso objeto virtuoso de meditação, ou meditar sobre o vazio, ou meditar sobre bodhicitta, né, ou meditar sobre o mantra Om Mani Padme Hum. Há muitas possibilidades aqui. É claro, sempre o estudo, a reflexão como pré-requisitos para a meditação. Mas esse é o treinamento tríplice de que ele fala aqui, né? Essa coibição da não-virtude e o acumular virtudes se refere a Shila, né, a paramita da harmonia, que vai ter então esses dois aspectos. A estabilização mental se refere a dhyana, a paramita da plena atenção. E prajna é a sabedoria, que compreende shunya, compreende o vazio. Então, esse é o chamado treinamento tríplice, né, que o Tsongkhapa, por exemplo, enfatiza bastante no Lamrim Chenmo e vários outros textos, né, da escola Kadampa antiga, da escola Gelugpa, vão enfatizar esse treinamento tríplice, né, que seria uma forma mais sintética das paramitas, né, que vão incluir as outras aqui também, porque Shila, como sendo essa harmonia, né, estando relacionada às ações, ela vai incluir dana, ela vai incluir a generosidade, ela vai incluir também virya, né, ela vai incluir paciência, né, que vem antes de virya, né, kshanti, mas ela vai incluir virya também, que é essa reta energia, né, a energia, o entusiasmo, né, a coragem para fazer o que precisa ser feito, né, que a Ana até lembrou aqui de Virya, né, e a gente vê algumas menções a Virya nesse capítulo. Então, Shila, nesse esquema do treinamento tríplice, ela inclui essas paramitas também, né, Dana, Kshanti e Virya, e Dhyana, voltada para plena atenção, né, voltada para si mesma, digamos assim, e Prajna, a sabedoria, né, e assim é um resumo das 6. É uma forma ainda mais resumida de falar das 6. O sucesso no trabalho para o bem-estar dos outros aumenta o nosso interesse em ouvir, pensar e meditar. Então, se a pessoa vê que os seus esforços estão gerando bons frutos, né, que ela está avançando no caminho, isso serve como um estímulo, né? Isso vai ajudar, né, a ter mais interesse ainda em praticar mais. E se o trabalho que estamos fazendo comprova-se útil, é um erro não lhe dedicarmos tanta energia quanto pudermos, né? Porque a gente dedica muita energia para coisas inúteis. Então, por que não dedicar mais energia para o que é útil? Sem descartar as atividades mais contemplativas, né? Sem descartar o tempo que é necessário para o recolhimento, para a contemplação, para a meditação. Mas as nossas atividades no dia a dia estão se provando proveitosas, no sentido aqui de prática do Dharma, de ações virtuosas, né, ao longo da nossa vida, então que a gente possa se aprofundar nelas ainda mais, que a gente possa colocar ainda mais energia nelas, né, e que o nosso dia, então, seja cada vez mais preenchido por essas ações positivas. Quando motivadas por bodhicitta, né, a mente do despertar, a mente altruísta, todas as ações virtuosas se constituem como a harmonia ou a disciplina ética de um bodhisattva. Então, quando a bodhicitta como base, né, como essa motivação, então toda e qualquer ação virtuosa, ela faz parte disso que a gente chama de a perfeição da harmonia ou a perfeição da conduta ética ou da disciplina ética de um bodhisattva, né? Isso é a Shila de verdade. São essas ações, né, ou a gente pode pensar uma reta ação, essas ações que são motivadas, são guiadas por um ideal de altruísmo, né? São guiadas por bodhicitta. Muito mérito é gerado ao alegrarmos-nos também pelo bem feito dos outros, né? Pelos bons feitos dos outros, melhor dizendo, né? A gente se alegrar pela virtude alheia, por aquilo de bom que os outros fazem. Isso também é algo que gera mérito, e isso faz parte também de Shila,
né? Aquele eu que não se sente ameaçado pela competição, digamos assim. Em vez de retaliarmos quando prejudicados, a situação pode se tornar uma fonte de mérito ao considerarmos o que aconteceu como resultado de nossas próprias ações passadas, né? Ter essa ciência do karma, ter a visão do karma quando situações ruins se apresentam a nós, né? Não que a gente não tenha o direito à defesa, né? Mas que seja uma defesa não necessariamente movida pela raiva, mas por um senso de justiça, né? Se se trata de uma situação de calúnia ou alguma questão desse tipo, né? Que seja algo movido por um senso reto de justiça, né? Mas não simplesmente pela raiva ou por um desejo de vingança. E entendendo que o karma que nos colocou naquela situação, ou seja, nós nos colocamos naquela situação, né? Foram as nossas ações que nos levaram para lá. Seja atencioso com a prática das virtudes, para que o fluxo não seja interrompido e proteja as portas dos sentidos. Então, ter uma devida atenção com as virtudes, né, reforçando a questão da plena atenção, para que esse fluxo virtuoso não seja interrompido, porque quando a gente viu no outro trecho, né, de intensificar, expandir as ações virtuosas, é para criar esse fluxo virtuoso, né? Nós somos um fluxo mental, né? E esse fluxo mental que é uma série de tendências que vai passando de vida em vida e que é uma consciência receptáculo também, né? A cada experiência novas sementes são coletadas, né? Essas tendências vão sendo coletadas, ou que reforçam tendências que já estão lá, ou tendências que se contrapõem, talvez, a outras tendências que já estavam lá antes. É uma questão bem complexa, mas a questão é como que a gente torna esse fluxo um fluxo virtuoso. E tendo que proteger as portas dos sentidos, porque é por meio dos sentidos que vivenciamos visões, sons, cheiros, gostos, e sensações táteis, como atraentes, repulsivas ou neutras. Respondemos ao que achamos atraente com desejo e anseio, ao repulsivo com aversão ou hostilidade, e ao neutro com indiferença ou com confusão, né? A gente fica meio sem entender o que é aquilo, que não nos atrai, mas não nos causa muita aversão também. Então, são esses três modos, né, que a nossa mente vai reagir aos objetos a partir dessa mediação dos nossos sentidos. Proteger os sentidos envolve a prevenção dos kleshas, a prevenção das perturbações que respondem aos estímulos sensórios, né? Não permitir que a gente vire, de novo, uma vítima de nós mesmos, devido a essa ignorância que está na nossa mente e que ela faça, então, que esse mundo que a gente percebe com os sentidos é, de fato, a única realidade existente e que essas sensações elas são algo que vão constituir o nosso senso de identidade e o senso de identidade das coisas do mundo. Então é tentar ver para além de tudo isso. O mestre Kadampa, Geshe Ben-Gugel, disse: Fico à porta da minha casa com uma lança preparada. Quando os kleshas tornam-se agressivos, fico agressivo também. Mas quando eles relaxam, relaxo também. Então, nesse sentido de vigilância, é que quando vem alguma sensação que pode despertar alguma perturbação, né, alguma atração perturbada ou alguma repulsão perturbada, né, algum apego aflitivo, algo nesse sentido, alguma aversão aflitiva, eu me protejo daquilo. E se esses kleshas estão me atacando com agressividade, eu seria agressivo com eles. Tem até um trecho do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, que ele fala: nós podemos ter raiva contra a raiva, é o único objeto digno de raiva, né? Mas é usar essa energia da raiva para destruir a própria raiva, porque essa energia da raiva é uma víria mal direcionada, né? É uma energia mal direcionada. E que, se bem direcionada, essa energia ela se torna outra coisa, ela se torna ímpeto, ela se torna coragem. Então aqui é nesse sentido que ele fala, né? Mas quando os kleshas já não estão me perturbando mais, aí eu não tenho mais motivo para ficar tão vigilante. Aí eu relaxo também, como ele fala aqui.
O comportamento virtuoso espalha virtude para os outros. Um comportamento perturbado perturba os outros, né? O budismo sempre fala da questão das companhias, o cuidado que a gente tem que ter com as companhias, justamente nesse sentido. E aí a gente tem que pensar que companhia somos para os outros, né? A gente estimula a virtude nos outros ou a gente estimula a perturbação, né? A gente perturba os outros ou a gente é um bom amigo para os outros. O Dharma oferece um remédio para curar os nossos males presentes e nos manter saudáveis. Se o tomamos ou não, é a nossa escolha, né? O Dharma já apresenta o caminho, né? Apresenta as virtudes a serem adotadas. Mas aí cabe a pessoa escolher, né? Se ela se identifica, se ela acha que faz sentido, se ela tem alguma convicção em relação àquilo ou não, e se ela está disposta, né, a empreender todo o esforço necessário, né, a empreender toda a energia que é necessária. Então, a escolha é nossa, mas o Dharma oferece esse remédio. Não somos obrigados a tomá-lo se não concordarmos com os ensinamentos. Mas se concordarmos, é até melhor que a gente tente tomá-los, né? Do que a gente concorda, mas não toma. A gente concorda com a bula do remédio, com a receita do médico, mas não vai tomar o remédio. Aí fica uma coisa meio estranha, né? Parece até que a gente, então, escolheu sofrer. A mudança requer coragem e trabalho árduo, né? Então não pode ter medo. Ele fala em alguns pontos nesse capítulo, né? Eu acho que eu não coloquei aqui, mas ele fala desse cuidado que a gente tem que ter, né? De não sermos presas do medo, porque o medo também pode impedir que a gente avance no caminho. A gente pode concordar com tudo, pode acreditar, etc., mas o medo nos segura, né? O medo de tentar mudar, né? O de achar que somos capazes, né? O medo de achar que se a gente tentar, não vai conseguir, e aí virá a frustração. Que é o mesmo medo que a gente tem em relação a várias coisas da vida ordinária, né? Da vida mundana. Então, em relação ao Dharma, também a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Porque é o klesha da dúvida atuando em nós. E porque, de fato, a mudança ela vai requerer trabalho árduo, vai requerer coragem, né? Energia, víria. E toda a ajuda que dermos, dana, motivada por bodhicitta, constitui a harmonia ou, né, a shila, a disciplina ética de trabalhar para os outros. Então, se a gente quer ter shila, dana também tem que estar no caminho. Como já vimos muitas vezes, para que uma paramita seja bem desenvolvida, seja bem cultivada, todas as outras têm que ser cultivadas também, têm que ser desenvolvidas. Então, essas ações bondosas, generosas, né, os atos de generosidade que constituem dana, a paramita da generosidade, elas são uma forma de shila, elas são uma forma de harmonia, de agir de forma harmônica no mundo, né, de uma disciplina ética, uma conduta ética. E aqui ele listou, né, bem resumidamente eu coloquei, mas ele lista em mais detalhes no livro, né, 11 maneiras principais de ajudar os outros. O apoio material, né, aquele apoio que vai dizer, por exemplo, você ajudar uma pessoa cega, você ajudar uma pessoa que tem fome, você ajudar um centro do Dharma, né, se é um centro idôneo e que talvez precise de ajuda, né, precise de ajuda para continuar disseminando os ensinamentos e tudo mais. Então, dar algum tipo de apoio nesse sentido. Dar comida para quem tem fome e tudo mais. Oferecer amizade aos desorientados, né? Aquelas pessoas que estão desorientadas e oferecer amizade a elas, né? Se por acaso elas estiverem procurando algum tipo de orientação que você possa oferecer, né? Uma orientação que você possa dar a ela. Oferecer amizade, porque aqui não é forçar a amizade, né? Mas é oferecer. A gente oferece e as outras pessoas podem querer ou não. Oferecer amizade por meio do serviço aos outros, né? Buscar servir aos outros, ajudar aos outros em diversos sentidos. Proteger os que necessitam de proteção, né? Os que estão em algum tipo de risco, os que têm algum tipo de medo e necessitam de proteção, né? Sejam humanos, animais.
por exemplo, nessas chuvas, né, que têm atacado diversos estados do Brasil, como agora no sul do Brasil, né, então tentar proteger as pessoas que estão desabrigadas, proteger os animais e tudo mais. Oferecer consolo aos que sofrem perdas, né, que sofreram a perda de um ente querido, de um amigo, né, estar pronto para oferecer esse tipo de consolo. Dar apoio aos que passam necessidades materiais ou espirituais, né, mostrar uma pessoa que está lá disponível, disponível para ouvir aquela outra pessoa, né, e poder ajudar. Às vezes essa ajuda, mesmo que não seja possível, né, ajudar em termos de recursos, mas ajudar dando um apoio emocional, né, ajudar dando o apoio de um amigo mesmo, né. Apoiar as diferentes aspirações éticas dos outros, né, aquelas aspirações seriam aspirações retas, aspirações relacionadas a um meio reto de vida, né, os talentos que as pessoas podem ter, por exemplo, uma pessoa que pode ter uma aptidão para a arte, uma pessoa que pode ter uma aptidão para a escrita, etc. Então, se alegrar quando essa pessoa demonstra ter esse tipo de aptidão, né, e dar apoio a ela, né, e aqui como eu falo, né, não é necessariamente dar dinheiro para ela nem nada, né, porque a generosidade não se refere somente a isso, mas dar o estímulo, né, não tolir esse tipo de talento que ela possa ter, né, que pode ser tolhido se houver muito estímulo negativo. E é claro, principalmente se houver aspiração para o Dharma também, né, para estudar o Dharma e tudo mais. Ajudar essa pessoa. Apoiar as capacidades alheias, né? De novo, apoiar os talentos alheios, apoiar as capacidades alheias daquelas pessoas. Apoiar os que estão engajados em atividades construtivas, né? Os que estão auxiliando os outros. Corrigir os que estão engajados em atividades prejudiciais, corrigir os que estão engajados em atividades que causam danos aos outros. Apoiar por meio de poderes especiais, que aí seria o caso de um Buda, né, ou um Bodhisattva elevado, que aí seria apoiar por meio dos Siddhis, que ele até descreve, né, visitar a pessoa num sonho, né, manifestar visões e coisas nesse sentido, né. Não tenho esse tipo de poder, não sei se alguém aqui tem, mas aí já se refere aos Siddhis de um Bodhisattva elevado, né, os poderes de um Bodhisattva elevado, os poderes de um Buda. Mas aqui seria, em suma, as formas de agir de forma harmônica, né? Guiado por Shila e Shila assentada em Bodhicitta, Shila assentada no ideal altruísta. Então essas ações, elas se traduzem como generosidade, elas se traduzem como dana. Então vejam novamente, né, como cada um desses capítulos, sobre cada uma dessas paramitas, a gente acaba revisitando todas as outras, né, justamente porque elas não estão separadas, elas são interligadas, né, elas também estão interconectadas. Shila é como a água que lava as manchas das ações não virtuosas. É o luar que esfria o calor das paixões, diz Tsongkhapa, né? Tem um texto do Tsongkhapa que é um poema sobre as diferentes paramitas, né? Sobre as 6 paramitas. E é um trecho desse poema, né? Shila é como a água que lava as manchas, né? Que lava as máculas, como eu falei. Os kleshas podem ser traduzidos como manchas, como máculas ou perturbações ou aflições. Então, Shila é como essa água que purifica essas máculas das ações não virtuosas. Porque cada ação não virtuosa, ela reforça uma perturbação em nós, né? Ela gera uma mácula em nós. E Shila é o antídoto para isso, que vai remover as máculas, né? É que nem aqueles produtos que removem manchas da roupa branca. É o luar que esfria o calor das paixões, porque Shila tem a ver com estabilidade. E aí tem a ligação de Shila com Dhyana, né? A estabilização mental, a plena atenção. Shila tem a ver com disciplina, entendida de forma correta, né? Disciplina no sentido de harmonia, de uma harmonia com a vida, de uma harmonia com a natureza Buda, de uma harmonia com o ideal do altruísmo, né? De uma harmonia com bodhicitta. Então, uma mente que tira o foco, tira a atenção
das paixões que beneficiam o eu, dos vícios que beneficiam o eu, beneficiam entre aspas, né, porque destroem o eu também, e voltam-se para o bem-estar dos outros seres. Então, esse é o capítulo sobre, né, é um resumo, melhor dizendo, do capítulo sobre a disciplina ética e recomendo sempre que leiam o livro, né, e leiam esse capítulo para ver mais das explicações sobre Shila.